Olá, gente. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live poderosa. Nossa convidada já está até aqui, ó. Vou convidar a nossa convidada aqui para entrar. Bruna já está aqui. Bem. Olá, tudo bem? Tudo bom? Boa noite, Pai do Senhor. Boa noite, a paz. Vou Paz. esperar aqui um pouquinho para o pessoal começar a entrar aí, que sempre demora um pouquinho. Ok. E aí, Fernanda, tá nervosa? Mais ou menos. Conforme a gente for Mais ou falando. menos? Hã? Mais ou menos? Mais ou menos, é. Conforme a gente for falando, vai desandando aí. O É milagre vai desandando. isso aí. É assim. É verdade. Aos pouquinhos vai passando o nervosismo. No começo a gente fica um pouquinho nervosa mesmo. É assim mesmo. Fica nervosa, a gente não fica na dependência de Deus, né? É Né? verdade. É verdade. Vou esperar um pouquinho aqui para o Tá, pessoal ir entrando. ok. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Vou clicar no aviãozinho aqui para compartilhar. Ah, sim. Pode clicar também? Pode, claro. Tá. Estou compartilhando aqui, Tá. gente. A hora passou rápido hoje, hein? Passou, passou. Estou mandando aqui para geral. Gente, estou só clicando aqui. É porque muita gente Vamos lá. vai clicando, né? É, Aleluia. vamos lá. A claridade tá boa? Tá, né? Tá sim. Tá sim, tá sim. Deixa eu beber uma água aqui. Seja bem-vinda, Conceição Lima. Breno Bayer, tudo bem, Breno? Seja Era. bem-vindo. Pai do Senhor. Adriana, beijo, Adriana. Dona Márcia, beijo. Sempre aqui com a gente, Dona Márcia. É verdade. Coraçãozinho. Os discípulos, né? Cláudia, maravilhosa, boa noite. Gente, eu vou orar aqui para a gente começar a live. Aos pouquinhos as pessoas vão entrando, porque senão a gente termina muito Sim. tarde. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, nesse momento, Pai, te louvar. Senhor, queremos te engrandecer, Senhor, te agradecer, Senhor, por este momento. Queremos te apresentar, Senhor, cada vida que está aqui conosco. Queremos te dizer, Senhor, que tu és bem-vindo aqui, que a tua presença, Senhor, é o que importa nesta live, porque sem a tua presença não faria sentido, Pai, estarmos aqui. Senhor, nós não estamos aqui com o script pronto, preparado,
para tudo aquilo que vai ser dito, Senhor, mas queremos que a tua glória, a tua presença, que o teu Espírito Santo, ele se manifeste aqui no nosso meio. Senhor, se o Senhor quiser curar, que o Senhor cure. Se o Senhor quiser libertar, que o Senhor liberte. Se o Senhor quiser transformar, que o Senhor transforme. Sabe, Senhor, talvez possa ter pessoas que estão conosco agora, que vão ouvir, ver essa live depois, que estão cansadas, desanimadas, como o Espírito Santo tem me incomodado, Senhor, para orar por isso. E talvez, Senhor, nesta noite, através desse testemunho, Pai, o Senhor vai dar mais um fôlego de vida para essas pessoas. O Senhor vai dar mais ânimo, vai alegrar aquele que está desanimado, vai dar um novo ânimo, Senhor, para seguir em frente. Senhor, nesta noite nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez. Senhor, queremos te bendizer por quem tu és. Porque nas dificuldades ou nas partes boas, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo poderoso, o Senhor continua sendo fiel, o Senhor não muda. Senhor, e como é bom, Pai, nos reunirmos, Senhor, para falar de Ti, para falar de tudo aquilo que o Senhor já fez, para te agradecer, Senhor, por uma cura de uma serva Tua, Senhor, que não desanimou, que permaneceu, Senhor, fiel, e hoje está aqui, Senhor, para compartilhar, para edificar, Senhor, outras vidas. Senhor, porque este é o nosso papel, Pai. O nosso papel é falar da Tua palavra, falar daquilo que o Senhor já fez, Pai, para animar aqueles que estão cansados, para, Senhor, dar um novo ânimo para aquelas pessoas que estão desanimadas, Senhor. Por isso, hoje, nesta noite, Pai, toca no coração daqueles que estão cansados, Senhor. Dá um novo fôlego de vida, Senhor, a eles. Pai, te entrego a vida da Fernanda. Senhor, usa a tua filha, Senhor, nesta noite. Senhor, que a tua filha se lembre de coisas, de detalhes, Senhor, que o Senhor fez durante a enfermidade dela. Pai, muito obrigada, Senhor. Te entregamos, Pai, esta live. Muito obrigada por este tempo. Senhor, desde já, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém. Amém, gente. Amém. Amém. Fernanda, queria que você se apresentasse, né, para as pessoas. Queria que você contasse para a gente, né, um pouquinho aí da sua trajetória, de como que foi, né, até você descobrir a sua enfermidade, né? Queria que você contasse um pouquinho aí para a gente quem você é. Amém, amém. Boa Travou noite, aqui para mim. galera. Boa noite a todos aí da vida. Tá dando direitinho? Tá. Tá, né? Eu sou a Fernanda, né? Fernanda. E passei a sobrenatural com o Senhor, né? Com o nosso Deus, nosso autor e consumador da nossa vida. Sou maquiadora, trabalho na área da beleza. E eu acho que teve um momento que o Senhor, ele queria falar mais português, um tete a tete, né? Mesmo eu conhecendo, mesmo eu falando dele, ouvindo o testemunho de outras pessoas. Uma vez eu lembro que eu falei, Senhor, quando eu vou dar uma culto de ação de graça para ti? E porque eu acho lindo, né? E verdadeiramente é uma coisa linda. Na minha igreja acontece muito isso, um culto de ação de graça. Aliás, eu faço parte de uma igreja que é firmada em oração. E isso me ajudou demais, porque hoje em dia está muito difícil você conquistar algo do Senhor ou você tirar dele algo, porque ele quer te abençoar todo o tempo. Mas se você não estiver em algum local mais firmado, ainda mais nessa geração, nesse tempo que está vivendo caótico, parece que a gente não recebe nada de Deus e ele quer nos abençoar. Então, eu agradeço a Deus pela igreja que eu faço parte, a Assembleia de Deus Terraço de Glória, e onde tudo começou, foi a minha caminhada. Na verdade, eu conheço o Evangelho desde o ventre, né? A palavra do Senhor fala que lá no ventre ele já tinha me escolhido, já tinha nos escolhido, e chegou um momento onde eu precisava ter uma experiência mais no profundo. E eu lembro que
Tá travando aqui para mim a imagem. Fala para mim, gente, aqui nos Só que como eu comentários, fui por criada no favor, como é que tá para Evangelho, vocês aí o som eu e a passei por imagem discussão com também? meu Porque esposo. para mim falhou Tá um pouquinho picotando? aqui. Dá pra ver? Comentem aí, por favor, gente. Nos ajuda. Aqui tremeu, Agora aqui voltou. tremeu um pouquinho e voltou. Aqui para mim Tá indo? travou. Travou aí para vocês? Parece que tá meio um pouco lento, né? Agora, travou, ó. Alguém Baixo. falou que travou aqui. Agora eu tô te Tá vendo, baixo o mas o som? som tá bom. Travou. Senhor, em nome de Jesus, Tá faz essa repreendido, tô impedindo. internet funcionar. Tem algo para Deus fazer nisso aí. Em Amém. nome de Jesus. Glória a Deus. Então o Senhor, ele uma vez ele falou, usou um amigo meu de criação na igreja, num culto de domingo, e falou que me via, Fernando, eu via você passar num vale. Só que até então tinha parentes meus que estavam enfermos, a minha avó, o meu pai, né? Passando por problemas de saúde. E eu pensei que era com eles, né? Porque quando é com algum parentesco nosso, mais íntimo, a gente também. O vale pertence a nós, o deserto também você vai acabar fazendo. Que o vale não era com nenhum deles, né? O vale era comigo. Só que o Senhor tranquilizou meu coração e falou assim: filha, eu estou com você nesse vale. Eu ouvi nitidamente uma voz, por isso que é interessante quando nós estamos na caminhada, porque vai ter uma hora que algo vai te firmar ainda mais para você acreditar no Deus que você proclama, no Deus que você fala. Então, eu falo para nem todos falarem isso, porque a gente não sabe. Bom, Você assim, pediu, né? Não sabia o que estava pedindo, né? às vezes, ao meu ver, seria um momento favorável, Só que não é do nosso jeito, é do jeito dele. E eu via aquele culto de ação de graça, achava lindo, né? As pessoas glorificando o Senhor, bastante felizes de passar por um deserto, outras coisas que for. E ali antes disso, de ter o diagnóstico, meu esposo teve um sonho onde eu estava bem magrinha, né? Bem magra, e ele me dava comida na boca. E quando ele acordou, Nossa. ele da revelação do Senhor, ele ficou assustado, mas ele não me falou o que era. E conforme foi passando o tempo, também que eu estava ministrando a escola dominical na minha igreja, pela misericórdia e graça do Senhor, sobre a passagem de Jó, né? E eu lembro que estava falando na parte da doença, sabe? Na parte onde o Senhor permitiu, onde o diabo tocasse, mas a alma de Jó era do Senhor. E eu ali falando, então o Senhor falou que eu precisava viver aquilo ali. Eu precisava ter Nossa. aquela experiência. Então, a gente vê que quantas pessoas, né, hoje em dia, fala que Deus falou, fala que Deus deu, mas não é nada daquilo. E só quem está do outro lado sabe discernir tudo isso, né? E ali foi passando o tempo, onde o meu esposo teve aquela revelação. Eu estou falando, tá? Pode falar, né? Não, pode falar. Onde meu esposo teve aquela revelação, o tempo se passou e começou a me dar uma tosse, né? Uma tosse um pouco rouca, sem catarro. E eu pensei que era talvez uma tosse alérgica, porque acontece quando a gente tem bichinho, ou poeira, ou alergia de alguma coisa. Fui fazer teste alérgico na clínica, não era nada de alergia, normal. Tomava chá, minha casa era cheia de xaropes, e a tosse aparentemente ela passava, mas ela voltava novamente. E eu lembro que ela ficou menos durante um ano. Ficou um ano. Nossa. E aquilo foi preocupando meu esposo. Né? Ficou preocupando meu esposo. Aparentemente era só. Eu não tinha emagrecido, eu não tinha sentido outros sintomas que eu tinha mais à frente. E na sequência da tosse, eu comecei a emagrecer, né? Eu comecei a emagrecer.
e já veio a memória dele do sonho. Então, aquilo veio preocupando ele. Ele falava, Fernanda, você está comendo, você está se alimentando, está jantando à noite? Então, ele tinha essa preocupação. Eu falava assim, tô me alimentando. Mesmo comendo besteira, né? Coisa de casal, mas eu me alimentava, fazia minhas refeições. Algumas noites eu não jantava. E ele Travou aqui para mim. não. E eu falava que mesmo eu me alimentando, eu vinha emagrecendo demais. Travou? Aleluia. Agora voltou. Voltou? Voltou. Tá. Eu vim emagrecendo demais e aquilo foi preocupando ele, né? E a gente começou a usar máscara, não comecei mais a ficar perto de algumas pessoas, com medo de acontecer algo pior. E a todo tempo uma voz falava no meu ouvido. A gente não pode ver, mas a gente sabe os sinais, né? Da presença dele. É uma coisa impactante. Quando ele precisa permanecer fiel aos fiéis dele. E o Senhor falava, filha, eu estou com você nesse vale. Eu estou contigo nesse processo. E aquilo foi preocupando meu esposo, só que veio o final do ano, ao romper do ano de 2020 para 2021, e chegou no dia 31 de dezembro, eu não consegui mais subir degrau da minha escada, não conseguia mais escovar o dente, não Nossa, conseguia foi agravando, né? Os agravando. sintomas que você foi sentindo. Isso, eu comecei a sentir falta de ar muito grande, muito forte, né? Então veio a tosse, eu emagreci demais e o que aflorou tudo foi a falta de ar, né? Então a gente sabe que era uma coisa, eu não conseguia, eu levantava da cama e já ficava no sofá, eu não conseguia fazer minha comida, a rotina durante o dia, eu já não tinha mais o poder das minhas mãos. E aquilo foi preocupando meu esposo. O Natal eu consegui passar em família, mas o 31 não consegui mais. E no dia 1º de janeiro, eu fui para um hospital aqui perto de casa, o Pameriti. Fizemos teste de Covid, não era Deus. E ali uma enfermeira na sala falou assim... Ela cantou um hino. E só estava ela e eu. Ela falou assim, minha filha, eu vou fazer o teste de Covid, você fica normal, tá? Não vai doer. Eu falei, tá bom. E ali ela cantou um hino. E quando ela cantou um hino, eu senti uma presença diferente naquela sala. E eu perguntei para ela, a senhora é cristã? Porque ela era uma senhora. A senhora é cristã? E ela falou assim, eu sou cristã, minha filha. Eu falei, pode botar meu nome na oração? E ela falou assim, claro. Qual o seu nome? Eu digitei o nome para ela todo. Fiz o teste de Covid, não era Covid. E ali o médico falou para o meu esposo, olha, a gente não tem como dar um diagnóstico preciso e tal, vocês encaminham ela para um hospital onde tem cursos. E ali meu esposo foi e me levou para o hospital. Parei em alguns hospitais assim de Caxias, mas o que eu parei mais assim para que me deram uma atenção maior em certo ponto foi no hospital de Caxias. Eu tive muita falta de ar e bateu o exame na parte do torácica aqui e eu tinha água na preula. Então, devido o problema que eu tinha no meu interior estava causando essa falta de ar. Fiz o procedimento da falta de ar, que é um procedimento, como eu estou aqui sentada, ele parece que sugam, né, alguma coisa assim, e você pode falar, fazer todos os movimentos, e fazia o procedimento e voltava para casa, o meu ar voltava, eu voltava a respirar, então, aos meus olhos, eu estava já boa, e fazia o culto ao Senhor, ia para adorar o meu Senhor, tudo, minha vida voltava ao normal. Só que não demorava 15 dias. Voltou para casa e continuou sua vida. Sim, voltei Só um pouquinho. para Cris, casa. beijo! Preciso mandar um beijo para essa pessoa muito especial que entrou agora. Pode falar, Fê. Então, eu precisei fazer 6 a 7 vezes o procedimento. Só que uma das vezes que eu fiz o procedimento, eu estava na enfermaria e chegou uma pessoa, eu estava sentada novamente para fazer o procedimento, o médico falou assim para mim, Fernanda, você fica à vontade se você quiser falar alguma coisa.
Eu falei, tá bom, doutor. E ele me falou assim, fica à vontade, nós vamos fazer o procedimento. Tinha uma enfermeira do meu lado, acompanhando ele ali, e entrou uma pessoa já em óbito nessa enfermaria. E eu não podia virar as costas, porque eu não tinha como, porque da dor que eu estava sentindo na minha parte torácica, só que eu vi que era uma pessoa bem forte, né? Uma pessoa forte. E o Senhor falou comigo assim, filha, clama o Salmo 91, fica ligada comigo. E eu não estava entendendo, e tinha uma médica bem linda do meu lado, mexendo na prateleira de remédios, e eu falei assim, doutor, o senhor me autorizou a falar, eu posso falar? Ele falou, fica à vontade, Fernanda. Eu falei, então eu vou clamar o Salmo 91. Ele não entendeu, né? Só que a enfermeira falou do meu lado assim, isso, clama, clama. Aquela vida que tinha entrado atrás de mim já tinha entrado em óbito. E auxiliar aquela vida. E eu lembro que a enfermeira falou assim, doutor, está acontecendo, vamos voltar com a medicação, porque precisa botar medicação. E o doutor falou assim, não precisa mais botar medicação, né? Não precisa mais botar medicação. E isso o médico que estava me auxiliando, fazendo o procedimento em mim para tirar a água da preula. E o Senhor falou comigo, agora clamo o Salmo 91, porque eu preciso repreender o espírito da morte nesse local. Só que até então eu pensava que era para mim, e não era para mim. Então eu entendo que mesmo você precisando de vida, outras vidas tá precisando ainda mais, É verdade. né? Então a gente sabe que o que a gente está passando, tem pessoas passando pior ainda. E você vai ter que ir lá falar, você vai ter que ir lá proclamar. E É eu lembro verdade. que eu clamei o Salmo 91 bem alto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, bem alto. E a médica olhou para mim assim, assustada. Eu fingi que eu não estava vendo ela, porque eu precisava dar lugar à voz do Senhor. E eu clamei bem alto, e quando eu acabei de clamar, o Salmo 91 foi uma coisa linda, porque eu lembro que o Senhor falou que eu precisava viver isso aqui, né? E eu falava que o Senhor Meu ressuscitava, Deus. procurava, e o Senhor falou que eu precisava viver aquilo ali. E quando eu acabei de clamar o Salmo 90, Nossa. eu me arrepiar aqui em casa. Aleluia, que presença E eu, gloriosa do Senhor. toda arrepiada também. Eu clamei o Salmo 91 e tinha uns aparelhos ligados àquela parte torácica daquele homem deitado na maca. E eu lembro que a enfermeira que estava auxiliando ele, junto com o médico, falou assim, doutor, está acontecendo algo aqui. E o médico falou, o que está acontecendo? Falou para ela, né? E ela falou assim, ele está batendo isso aqui, sabe? Essa parte dele está voltando. E aquela máquina que faz os sinais vitais já estava parado. E quando eu acabei de clamar o Salmo 91, foi uma coisa nítida. Os sinais voltou a fazer aquele sinal assim, sabe? Subindo e Meu descendo. Deus. E o médico, a doutora, a enfermeira tinha chamado ele para ver o que estava acontecendo. E a enfermeira falou, doutor, corre aqui, porque tem algo diferente acontecendo aqui. E o Senhor falava assim, filha, foi necessário você clamar, porque mesmo essa vida não me conhecendo, eu dele para mudar a história dele, né? Meu E eu falei, Jesus. Deus. E eu não estava sentindo dor no procedimento que o médico fazia, eu não estava sentindo nada. E a doutora falou assim, a enfermeira falou assim, o médico falou para ela assim, então volta lá e agora vamos aplicar a medicação nele. Então, assim, o Senhor operou naquela vida ali. O Senhor entrou em Meu Deus. vidas, eu precisando de vida, eu precisando de ar, para aclamar o nome do Senhor. E o Senhor estava fazendo algo sobrenatural naquela enfermaria. A vida daquele homem voltou para a honra e glória do Senhor. O Senhor operou, o Senhor Glória a Deus. maravilhas naquela manhã. Foi uma manhã. E como eu É, passei eu o processo acredito, sim, tal. que às vezes o Senhor leva a gente até o deserto e durante o período que a gente ficar no deserto, muitas coisas o Senhor vai fazer através da nossa vida. Eu Muita, creio. muita coisa. Independente do processo, né? Porque a gente fala do nosso Sim, problema, mas tem pessoas aqui que têm os problemas, né, pessoais, e o Senhor é verdade. devolveu a vida, o ar, o fôlego de vida daquela vida. Eu fiz o Glória a procedimento, o médico Deus.
para ver o que estava acontecendo, porque não era normal. Água na preula, tirar e voltar para casa, né? Água na preula, tirar e voltar para casa. E o meu medo era ficar sem minha família, e o hospital não autorizava. Só que eu precisava me agarrar em algo. Eu precisava me agarrar logo com ele, porque só tinha ele ali perto de mim, não tinha mais ninguém. E eu fiquei internada naquele hospital. Eu passei uma fase, dias naquele hospital, né, onde eu vi as pessoas da área da saúde, não todas, claro, mas tratando a vida sem valor algum, né? E o Senhor todo o tempo me mostrava que não era daquela forma ali. E não tinha como sair mais daquele cenário. Eu sabia que algum momento o Senhor ia entrar, algum momento o Senhor ia agir. E eu fiquei naquele hospital. E aí você ficou internada ali no hospital, mas ainda não tinha diagnóstico do que estava acontecendo com você. Fiquei numa enfermaria, os enfermeiros colocaram pessoas de Covid dentro dessa enfermaria, e eu olhava para aquilo ali e eu falava assim, gente, vocês estão fazendo coisas absurdas aqui dentro. A ala da enfermaria, no final do dor. Então, o Senhor, a todo tempo, estava me protegendo, porque eu estava frágil, eu cheguei a pesar 32 quilos, eu estava com falta de ar, comecei a usar um oxigênio, e bem debilitada, não autorizava entrar meu esposo, que foi meu ajudador literalmente, não deixava entrar familiares, por eu ser uma pessoa nova, então talvez eles não, né, por isso, ou não criança ou não era idoso. E ali eu fiquei dias sem tomar banho naquele hospital, porque os enfermeiros não me ajudavam a ir ao banheiro, né? Então, como eu tinha água na preula, dores no meu pulmão, na minha frente, eu não conseguia ficar em pé. Nossa. Então, meu corpo era curvado, eu ficava curvada, sentada na cadeira, ficava na cama do hospital, e ali eu ficava na cama do hospital e ali clamando já para que eles autorizassem a entrada de alguém para cuidar de mim, porque como eu não podia levar, os meus pés já começaram a ficar inchados, né? Sim, na maca. Eu não podia deitar na cama. Nossa. E eu olhava uma coisa, eu fiquei uns 20 dias sem tomar banho naquele hospital. E eu comecei a fazer minha higiene com lenço umedecido. E que vem aqui cuidar de mim, faça um teste de Covid, alguém, meu esposo, alguém, para autorizar a entrada. Porque eu não tenho como ir no banheiro. E eu lembro que nessa enfermaria também, quando eu fiquei na sala vermelha, eu vi mais de 10 pessoas brincando com a vida. Nossa. Depois disso, eu fui na sala porque pensavam que pelos nódulos que eu tinha, tivessem tuberculose ganglionária, porque dá muitas massas, né, muitos nódulos. Então, eu parei numa sala antes da enfermaria, fiquei isolada, me isolaram numa sala e eu perdi minha aliança, né? Eu tinha uma aliança, então como eu emagreci demais, o faxineiro, só entrava um faxineiro, e minha aliança caiu no chão, e eu lembro que ele entrou assim, ele varreu a minha aliança, né? De uma forma totalmente diferente, é um tratar do ser humano totalmente diferente. Só que ali a todo tempo eu precisava ficar firme, com a minha mente firme, né? Porque se você estiver passando um problema, independente de saúde, e não tiver uma nada, muitas coisas desandam, né? Em Deus, né? A gente vira. Sim, né? Eu me afastei de pensamentos negativos, eu me afastei até mesmo no celular, eles não me autorizavam a entrar com o telefone no hospital, para talvez eu não viesse. Você ficou isolada mesmo. Eu fiquei isolada. Pertences pessoais que iam na bolsa, minha família colocava antes de chegar até mim, passavam algumas enfermeiras, mexiam nas minhas bolsas, na minha bolsa. Celular, não autorizavam a entrada de celular, para não filmar aquilo tudo, né? E eu lembro que uma dessas foi trocada o plantão. E quando trocou o plantão, entrou um faxineiro diferente. Ele olhava para o canto e ele falava assim: jovem, eu vejo uma entidade assim do lado do teu leito. Só que quando eu entrei no teu leito, eu já vendo essa entidade, eu clamei e repreendi. E logo que eu repreendi,
atendi, ela desapareceu. E você vai ter alta, jovem. Você vai ter alta. Amém, eu creio. Eu creio que eu vou ter alta. E nesse hospital eu fiquei uns 2 meses, praticamente uns 2 meses. E começou a E batalha. até então você ainda não tinha diagnóstico nenhum. Não tinha diagnóstico. Como eu tinha nódulos aqui, ó, eu tinha nódulos. Tem, a gente vai botar no story a foto, as fotos. Eu tinha nódulos no meu maxilar, né? Eu tinha nódulos na virilha, eu tinha nódulos, né, no minha axila. Então, como eu tinha muitos nódulos, pensaram que eram várias coisas. Aí o médico me chamou para fazer uma biópsia. Eu tenho até a marca da biópsia aqui, ó. Eu fiz a biópsia. Aí, um diagnóstico de um linfoma, que é um câncer, ele é no sistema linfático do sangue. Então, as pessoas dizem que, a medicina diz que ele é o primo da leucemia. Então, ele é um câncer negativo. Tem várias classes também do linfoma. Então, eu já estava debilitado, eu estava num estágio avançado. Só que existia algo que existia uma presença, existia uma palavra, existia uma frase onde o Senhor falou: filha, eu não vou te abandonar. Da mesma forma que eu te levo. E como que foi para você, assim, porque é muito difícil você receber uma notícia dessa, né? A nossa carne, né, se enfraquece quando a gente recebe uma notícia assim, né? Claro que eu não posso falar porque eu não tenho autoridade para falar porque eu não passei. Mas eu digo que com certeza deve ter sido muito difícil. Como é que foi o recebimento dessa notícia para você, assim? Então, foi... até então eu não sabia, minha família já sabia, né? Porque meu esposo e meu irmão estavam com medo de falar para mim, como eu já estava bem debilitada, né? Só que eles falaram comigo, e quando eu subi para a enfermaria, eu pude ter a autorização do celular lá na enfermaria. Então, quando eles falaram comigo, o médico falou comigo, aí já me acalmou, porque eu já estava com o celular em mãos, eu pude conversar melhor com meu esposo, melhor com meu irmão. Então, eu acho que foi mais baque para eles que estavam... É impressionante falar isso, mas parece que foi mais difícil para eles do que para mim. Porque a todo tempo eu sentia que eu estava sendo blindada, literalmente. As pessoas na enfermaria conversavam comigo, mesmo eu debilitada com 32 quilos, nódulos, caroço, eu estava conversando com as pessoas como eu estou aqui na live. Eu sempre falo isso. Normal. É estranho eu falar isso, mas eu estava assim, eu botava louvor, eu falava, eu ficava de mau humor também, eu ficava nos meus dias de mau humor, porque eu não entendia por que o hospital não liberava amigo na enfermaria. Então, tinha dias que era bem difícil, né? Tinha dias que eu rejeitava a comida do hospital, tinha dias que eu não queria mais saber de nada, eu só queria a minha transferência. Quando eles falaram que ali não tinha um setor oncológico, a minha mente foi o quê? Senhor, então começa a agir nessa transferência. Só que Aí nesse você hospital... começou a orar voltado para você conseguir a sua transferência. A estratégia foi essa. Mas você teve uma ajudinha aí nessa transferência, uma ajudinha espiritual aí nessa transferência. Foi verdade. Então, o meu irmão, ele foi no hospital aqui do Rio, ele foi procurar saber, né, se por ordem judicial, se poderia fazer uma transferência, porque no hospital que eu estava não tinha um tratamento oncológico. Então, eu mesmo no hospital, a minha família estava agindo aqui fora. Porque nesse hospital foi inaugurado um centro oncológico de fachada. E eu estava numa enfermaria para pacientes normais, sendo que foi tudo maquiado no hospital. Então, eu fiquei presa literalmente naquela enfermaria, porque ao ver do hospital, você atingiu o meu corpo, né, sem cura e tudo mais. Então, tá. Minha família começou a percorrer hospitais. E um desse hospital, para o meu irmão, e falou assim: olha, eu estou vendo sempre você aqui no hospital e eu vejo sempre você falando, correndo atrás dessa transferência para sua. Só que eu conheço um hospital em Niterói, vocês autorizam, se aparecer a vaga, vocês autorizam?
Meu irmão falou assim, claro, autorizamos. Só que ele pensou que seria mais uma pessoa querendo ajudar. E talvez não teria uma resposta positiva. E meu irmão falou assim, me dá o nome da senhora, me dá um número. E ele anotou o número. E passou, ele guardou esse contato e passou. E uma dessas transferências era toda segunda-feira. E eu sempre profetizava, eu falava assim, Senhor, a transferência de alguém nessa enfermaria, mas uma segunda-feira vai ser a minha. Então eu falei, Senhor, eu vou profetizar no meu vale. Porque o Senhor não é capaz de mentir para mim. Porque as minhas roupas estão me esperando para te louvar. As minhas roupas estão no meu armário. Então, assim, eu lançava palavras, sabe, de ousadia. Eu falava, olha, a senhora vai sair daqui, olha, o senhor vai ter alta. Eu começava a ter uma estratégia para me animar, porque como, né, mas sair dali. Então, os dias foi se passando, e quando autorizava Diante das suas circunstâncias, né, você preferiu não olhar para a sua enfermidade e continuar olhando para Deus ali, né? Porque aí você tinha um refrigério, né? Porque o que acontece, Érica? Como eu não sentia dor, só um incômodo nas costas, como eu não sentia aquela aflição no meu corpo todo, talvez isso que não me abalou muito. Aí eu ficar mais debilitada. Porque com dor, né, você parece que... Então, eu tinha nódulos, eu tirava foto, assim, eu queria tirar foto de mim, eu queria pedir foto para os enfermeiros tirar de mim. Então, eu falei, Senhor, eu sei que uma hora vai chegar a minha transferência. E no dia da minha transferência, foi o dia que liberou. Para a entrada do meu esposo. Então, você vê que o Senhor estava colocando, né? O dia da minha transferência. Antes disso, o hospital tinha liberado a entrada de uma pessoa de tanta insistência. Travou, né? Parou aqui. Agora voltou. Voltou? Agora voltou. Travou? Voltou. Tá. Profetizar minha alta numa segunda-feira. E uma vez eu gritei naquele hospital, falei assim, gente, é um absurdo o que vocês estão fazendo, mesmo com voz, porque minha voz, eu perdi a voz bem fina, como se fosse uma voz de boneca. Porque para poupar o ar, né? Que já não tinha. Então, no dia da minha transferência, foi o dia no dia da minha alta, da minha transferência, foi o dia que liberaram a entrada do meu esposo. E ali ele me ajudou na ambulância. Travou de novo. Agora travou bastante aqui para mim. Não? Tá indo? Agora foi. É que tá travando, gente. Se travar um pouquinho, vocês não saiam, tá? Porque a internet dela tá travando um pouquinho. Aleluia. Isso. Oi. E, hein? Sexta-feira, né? É a minha, né? É. O hospital onde eu estava que tinha que me transferir, né? Então, eles estavam dificultando tudo e tudo mais. Então, eu passei eu tive a transferência no dia que liberaram a entrada do meu esposo, e ele pôde me acompanhar junto com um amigo que levou ele para o hospital. E a transferência não veio para o hospital nenhum do Rio de Janeiro, daqui da Baixada, nem nada. A transferência eu consegui para o hospital de Niterói. Então, até mesmo na ambulância, quando eu cheguei no hospital, onde eu consegui a transferência em Niterói, na entrada do hospital, o cilindro de oxigênio, o oxigênio tinha acabado. Então, o Senhor falou comigo assim, filha, até aqui, o Senhor devia ter tentado tocar na tua vida. Mas ele pode tentar tocar em tudo. Mas a tua vida é minha. E o médico da ambulância correu comigo para a emergência, para me colocar no cilindro.
Então, você pode ver o cuidado que o Senhor tem com a gente, o cuidado, sabe, dele te firmar o teu espaço na palavra dele. Não por você ser guiado por outras línguas. E ali começou um processo totalmente onde o Senhor virou a página da história. De um câncer negativo, estágio avançado, nódulos tomados no meu interior. Eu tive um câncer no maxilar, na axila, e um desses nódulos era no mediastino, né? Então, é onde divide o pulmão e o coração, os órgãos vitais do nosso corpo. Então, o Senhor permitiu uma certa dificuldade para que a glória dele viesse a aparecer. Você que está na live e talvez não está entendendo o porquê de tanta dificuldade, mas saiba de uma coisa, Jesus vai chegar no cenário. Ele vai chegar e quando ele chega, ele faz, né? Nós sabemos que o nosso Senhor ele não chega para fazer pouco, ele faz tudo que a gente precisa. E quando eu cheguei naquele hospital, já no hospital de referência, chegou uma equipe linda, todo mundo vestido branquinho, e a primeira coisa que eles falaram é: Fernanda, fome, onde no hospital onde eu estava, eu não comia direito, era uma comida ruim, mesmo diante de um diagnóstico de câncer. Então, o Senhor ele me protegeu, os médicos vieram me dar de mim e falaram assim: Fernanda, no dia seguinte eu volto para a gente conversar com você. E eu passei uma noite totalmente diferente. Eu estava sozinha naquela enfermaria, daquele hospital, mas já tranquilizada, porque eu pude ver meu esposo, que foi uma pessoa que não me abandonou. Eu encontrei pessoas que falaram que estavam com diagnóstico de câncer e marido abandonando esposa, filho abandonando mãe, e pessoas se sentindo totalmente solitárias. Eu glorifico o nome do Senhor pelo companheiro que ele me deu, pelo ajudador, porque senão ele na minha vida também, eu não sei como seria. Faz toda a diferença, né? Você tem um suporte, né, na sua casa, né? Toda a diferença. E ali eu tive um ciclo da minha história mudada. O médico chegou no segundo dia, falou: Fernanda, você tem um câncer linfoma de Hodgkin com 90% de cura, mas ele é tratável, dependendo do teu desempenho. E vamos começar a quimioterapia. E antes disso eu falei assim: doutor, vou escolher a data para minha alta. Então eu já estava sendo usada mais uma vez. Ele falou assim: Fernanda, vai depender muito de muitas coisas, de muito detalhe. E eu falei: Você vê que a fé é uma coisa de doido mesmo, né, cara? A fé é uma coisa de doido. Porque assim, o seu diagnóstico era de que você estava com vários nódulos no corpo, pesando, sei lá, 32 quilos. Assim, Verdade. tudo era adverso. Tava tudo, o vento tava todo contrário, né, ali. Mas você vê que, assim, não tem outra oportunidade, outra palavra, né, a não ser a sua fé, né? Ali que te segurou realmente, né? Porque diante de um cenário desse, a gente tem duas opções: ou a gente se entrega à doença, ou a gente vive aquilo que a gente canta, né, nos louvores, aquilo que a gente fala, né? Porque como você falou, é muito bonito o Salmo 91, mas quem que quer passar pelo vale? Ninguém, cara. Ninguém quer, todo mundo quer assim: ai, Senhor, eu quero viver o milagre. Mas ninguém quer passar pelo deserto para poder viver o milagre. Ninguém quer passar pela enfermidade, ninguém quer passar pelo problema financeiro. Ninguém quer. Né? É muito complicado. E quando você se vê numa situação assim, aí é que a gente vê se a gente está firmada realmente, se a nossa casa, né, está firmada na rocha, que é a palavra de Deus, que é o Senhor, ou se está firmado na areia. Se tiver na areia, vai desmoronar tudo. A gente vai se entregar à doença, a gente vai ficar... Não adianta, né? Ou a gente permanece, né, ali. E você teve aí um diferencial que foi determinar a sua cura, né? Permanecer aí fiel ao Senhor, mesmo na enfermidade. Foi. Tem um recadinho aqui para você, ó. Ingrid, Deus é contigo, minha amiga, te amo. Essa daí é de longe, essa daí é de longe. Amém, 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 amiga. Olha, e a gente sabe que a fé é uma palavra pequena, mas quando você fala ela se torna uma palavra, ela ganha uma proporção grande, né?
É assim, é aquilo que a gente não vê, mas sabe do que vai acontecer. Então, assim, estão falando que você não vai conseguir, eu vou conseguir. Estão falando que a porta não vai se abrir, a porta vai se abrir. Então, você tem que falar, Amém. a palavra que sai, ela não volta mais para minha boca. Então, já que eu tenho que falar, então vamos falar coisa boa, vamos falar dele. Vamos falar o que é o autor da nossa vida, vamos colocar ele no nosso cenário. Então, foi o que eu Amém. fiz. Eu falei, Senhor, já que eu estou aqui, Senhor, me dá estratégia, me ajuda. Né? Então, eu ganhava para o Senhor na enfermaria, eu louvava, as pessoas falavam, juntamente com a menina que ficou comigo, ela falou assim, onde é esse louvor? Porque esse hospital é tão estranho, mas eu escuto um louvor aqui às 8 horas da noite. Eu falava, esse é um louvor aqui, louvavam os hinos. Sabe, como Paulo, Paulo e Silas, né? Meu Deus. Estavam sendo açoitados e vamos louvar e vamos orar. Então, assim, você vê que tem uma hora da sua vida que se você murmurar, muitas das vezes você vai atrasar coisas que o Senhor tem que fazer. Né? Eu sei que é difícil falar isso, mas vai ser necessário. Você tem que chamar ele para a tua vida, você tem que trazer. Então, o verbo se fez carne. Verbo, a palavra, teve vida. Então, se a palavra teve vida, então vamos viver aquilo ali. Né? Então, assim, começou muita gente esperando por mim. Então, enquanto eu estava no hospital, fazendo para o Senhor, tinha vidas, achou uma aliança, e o Senhor começou a movimentar ainda mais o que ele já estava fazendo. Então, igrejas orar por mim, sem eu conhecer, canais no WhatsApp, amigos, familiares, pessoas da igreja, meus pastores, tudo começou a se mover. E aí o Senhor começou ainda mais o que ele tinha para fazer. Né? Então, conforme a gente foi orando, o Senhor foi agilizando. Porque o jejum, às vezes a gente não entende o porquê do jejum, mas o jejum você vai se santificar e a oração vai te ligar com o Senhor. Então, quando eu entro em jejum, eu estou me santificando e quando eu oro, é uma coisa impressionante, assim, gente, eu estou sentindo uma presença muito linda. Eu sei que o Senhor está trabalhando nessa. Toda arrepiada. Eu estou matando a minha carne e quando eu oro, eu já estou orando para ligar, porque a palavra do Senhor fala que o véu já se rasgou. Nós temos totalmente a ligação. Então, eu jejuei e agora eu vou orar. É jejum, oração e palavra. Porque sabe o que o diabo ele quer diante de um cenário que você estiver passando? Ah lá, começou já. O diabo ele quer que você fraqueça. O diabo ele quer que você murmure. O nosso adversário quer que você fale assim, Senhor, eu não vou ver nada acontecer. Só que você vai fazer o contrário. Onde está o seu Deus, né? Onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus que não te livrou dessa enfermidade? Né? É esse tipo de coisa, né? Que o diabo fica soprando, né? Na nossa cabeça, na cabeça das pessoas, né? Ah, mas por que comigo? Por que eu? Né? Por que comigo? E por aí vai. E você vai fazer o quê? Já que eu estou nesse cenário e o Senhor está comigo, a minha dor vai ser um degrau para a minha vitória. Minha lágrima vai ser um degrau para a minha exaltação. Então, devemos proclamar, porque uma hora Deus vai entrar. Uma hora Deus vai agir. E sobre a nossa vida, existe promessa. Sobre a nossa vida existe propósito. Sobre a nossa vida existe algo que eu sempre vou falar. Borracha nenhuma apaga aquilo que o Senhor decretou na minha vida, na vida de quem está aqui na live. Aleluia. Promessa, tem algo que o Senhor vai ser no tempo dele. E a nossa obrigação é o quê? Esperar. A espera é doída. Mas quando a vitória chegar, nós vamos entender o porquê e o para quê de tanta demora. Porque vai vir de uma forma linda. Vai vir de uma forma sobrenatural. Aleluia, recebo. Eu recebo essa palavra. Eu também estou esperando algo, coisas do Senhor que eu falo, Senhor, não chegou agora, mas eu sei que vai chegar. Não vem agora, mas eu sei que vai vir. Amém.
Quando eu passei aqui no Pequena hospital, o travada médico aqui, falou gente. assim, Fernanda, vamos começar a quimioterapia. Se eu não me engano, começou 13 de abril. E eu falei, senhor, doutor, posso esperar? Travou um pouquinho. Eu posso pedir, travou? Isso, repete Deu aí uma um pouquinho. travada, né? Voltou. Agora voltou. Trava não, senhor. Aleluia. Voltou agora? Então, vamos lá. E quando o médico falou assim, Fernanda, agora vamos ao tratamento, ele falou assim, Fernanda, vamos começar a quimioterapia. O enfermeiro-chefe ficou do meu lado e falou assim, vou te observar durante 1 hora. Porque durante a medicação, quando você estiver recebendo, você pode passar mal, ter vertigem, ficar tonta, vomitar. Eu falei, tá bom. O nome dele é Felipe, um grande amigo meu. E ele falou assim, observar, e tinha uma televisão. E ele ficou durante 1 hora me observando. Ele falou assim, Fernanda, você não está sentindo nada? E eu falei assim, não, Felipe. Ele falou assim, estranho. Porque todas as pessoas passam mal, todas as pessoas... Felipe, eu sinto lhe dizer, mas você pegou no sono, eu fiquei aqui vendo televisão e já começou a entrar uma criança, né? Uma criança que eu tenho, da mesma forma que eu sou adulta, ao mesmo tempo. Acho que o ânimo e a força é um... Travou. Voltou. Travou novamente, gente. num deserto que você estiver passando. O ânimo e a força não adianta. Então, ele me observou ali, eu não passei mal, e ele falou assim, Fernanda, você reagiu muito bem. E a minha quimioterapia que eu fazia era no começo de mês, Deve ser a no final de internet. mês. Ai, meninas, perdão É, aí, em nome galera. Perdão, eu não de sei se é a Jesus, internet. gente. Deve ser Levantem minha um internet clamor aqui. aí da casa de Tiago, vocês uma para coisa sobrenaturais aqui. melhorar essa internet, em nome de Jesus. Amém. Senhor da É, glória. A Nelly de cair, ela tá fazendo graça hoje. Começo do mês, e a outra era... Eu fiz 6 ciclos de quimioterapia, e a outra era no final do mês. E já na segunda volta, já no segundo mês, o médico veio, fez exame em mim, normal, glicose, pressão. Eu tive infecção nos pés, eu peguei a bactéria nos pés no outro hospital, então o médico do hospital atual fazia os curativos, o enfermeiro. E o doutor entrou na segunda quimioterapia e veio me consultar, eu deitada, ele me apalpava assim. E ele falou assim, Fernanda, me apalpava bem forte. Eu assim, oi, doutor, bom dia. Eu vim te examinar, Fernanda. Eu falei, tá bom, doutor. Ele falou assim, Fernanda, você não está sentindo, não reparou nada? Eu falei assim, doutor, não tenho espelho, porque não autorizava espelho para os pacientes. Doutor, não tenho espelho. Ele falou assim, Fernanda, você chegou aqui com os nódulos muito grandes, você não reparou nada? Eu falei, não, você não tem mais esses nódulos que você tinha aqui no maxilar. Aí eu dei um sorriso aleluia. assim, eu senti, sabe? Foi uma coisa assim. Ele falou assim, deixa eu te examinar melhor. Aí eu levantei a axila, ele apalpou. Aí ele falou assim, deixa eu apertar a veia. Ele falou assim, Fernanda, um dos nódulos maiores era na axila, que era um tamanho de um limão, mesmo indolor, não tinha dor. E ele falou assim, Fernanda, não tem mais esse na axila. E eu já sabia que Aleluia. tinha alguém ali específico, porque eu lembrava daquela voz que falava, filha, eu não disse que eu estava com você. Tudo Meu virava uma confirmação, Deus. cada detalhe virava uma confirmação. E ele falou assim, Aleluia. deixa eu medir tua oxigênio. Aí ele botou o aparelho para medir meu oxigênio. Fernanda, você está respirando muito bem. Eu estou impressionada. Ele começava a falar umas palavras de medicina. Eu falei, doutor, amém, glorificação. Quando ele saiu da sala... Ninguém entendia nada, né? Ninguém entendia nada do que estava acontecendo. Os médicos não entendiam nada. Não entendia nada. Eu falei assim, Jesus, o que o senhor está fazendo, Senhor? Eu peguei o telefone, liguei para minha família, comecei a ligar. E eu falei assim, doutor, o senhor lembra que eu pedi para ter alta, 18 de maio, que era aniversário do meu pai. E nisso já passou aqui
quimioterapia, eu precisei fazer os 6 meses de quimioterapia. E ele falou assim, Fernanda, se tudo correr bem na oxigenação, você continuar respirando bem, a gente pode até te dar uma alta na data que você escolheu, mas vai bater com o plantão dos outros médicos e tudo mais. Falei, tá bom, doutor. E ali eu me alimentava bem mais. Cada quimioterapia tem pacientes que perdem peso. E eu ganhava peso. Uma vez a nutricionista falou assim, Fernanda, Nossa. Come bem, se alimenta bem. Cada quimioterapia que ela me pesava, eu ganhava 3 quilos, ganhava 4 quilos, sabe? Era sempre... Então, estava tudo já correndo devidamente conforme a vontade do Senhor. E ali a doutora veio de outro plantão e falou assim, Fernanda, a terapia que você faz, tudo correndo bem, você vai poder ir para casa e voltar no ambulatório, fazer no ambulatório. Eu falei, amém, doutora. E ela falou assim, para você, só que para a gente te dar alta, você precisa parar de não precisar mais usar o oxigênio. Você não tem como ir para casa e usar o cilindro. Eu falei, doutora, eu sei, é verdade. Aí ela foi embora e tinha uma televisão na enfermaria, bem grande assim, e eu via novela e tudo mais. E uma vez eu estava assistindo novela e eu falei assim, já que a doutora falou que eu preciso ficar sem o cilindro, sem o catéter, eu vou treinar. Eu tirava de 20 segundos e colocava para ver como eu respirava. Eu precisei colocar também um catéter, né? Implantar um catéter, porque minhas veias ficaram bem fraquinhas. Então, para não atrapalhar a quimioterapia, não perderem a veia, né? Eu implantei um catéter. Com o tempo eu já vou tirar o catéter. E o meu amiguinho que está aqui também me ajudou muito, foi uma peça fundamental. E esse catéter era para dar respiração, esse do nariz. E eu peguei no sono, vendo a televisão na enfermaria, eu peguei no sono. E quando eu peguei no sono, eu já estava sem o catéter e não tinha visto. E a doutora entrou na sala e deu um toque assim em mim e falou assim, Fernanda, você não reparou algo? E eu falei assim, não, doutora. E ela falou assim, você não está usando o catéter. Eu falei assim, sério, doutora? Ela falou assim, então, se você não está usando o catéter, tem uma notícia para te dar. Eu vou ser obrigada a te dar uma alta. E aquela data que você escolheu, você vai conseguir ir para casa. Então, o Senhor me permitiu pegar no sono. Eu peguei no sono sem o catéter, né? Porque se eu tivesse acordado, eu teria medo de ficar com problema de falta de ar. Sim. Então, eu peguei no sono e ele entrou na sala e eu estava sem, já não estava mais precisando. E para honra do Senhor, eu tive alta. Eu voltei para casa e foi um tratar de Deus ainda mais lindo, que eu pude já ver minha família, abraçar minha família, tá na minha casa, né? Para favorecer bastante o tratamento. Foram quantos meses, Fernanda, de internação durante esse processo, assim, mais ou menos? Eu fiz 6 meses de quimioterapia. Eu lembro que acabou a quimioterapia no dia 20... dentro do hospital. Eu vinha para casa. Nossa. A primeiro ciclo, que é o primeiro mês, eu fiz internada. Aí, como correu tudo bem, eles me deram alta. Aí eu ia para casa, ficava em casa, e no dia da quimioterapia eu ia para o hospital durante 4 horas, com a medicação, né, no catéter, e acabava a medicação, eu ia para casa novamente, entendeu? Eu podia, porque como eu estava sendo acompanhada por nutricionista, e conforme eu estava me alimentando, ganhando peso, eu não precisava ficar mais internada e respirando já bem. Então, quando o Senhor me curou, sumiu o nódulo externo, esse do mediastino também tinha sumido. Deus já tinha me curado. Então, eu falei para passar glória a Deus. Todo da quimioterapia. E quando eu, já em casa, para fazer os outros meses, o Senhor falou comigo assim, filha, todas as tuas orações eu vou ouvir. E eu lembro que meu cabelo caía bastante, né? Eu sempre tive cabelo volumoso, assim, bastante fio, e meu cabelo caía. E o Senhor falou comigo, não precisa se preocupar, porque a vida já está dentro de você. E eu dobrei o meu, e o Senhor falou comigo assim, todas as tuas orações eu vou ouvir, filha. E eu pedi uma oração bem particular.
não tenho nada contra quem passa máquina, quem raspa, caso particular, o grau também da doença, mas que o Senhor permita o meu cabelo permanecer na minha cabeça. Então ele caía, mas não dava buracos, né? Não dava buracos. Ralinho, bem. E o Senhor falou comigo assim, num dia que eu fiz a quimioterapia, levanta e faz a tua rotina. O que era a minha rotina? Como eu sou maquiadora, eu tinha constância, né? Para fazer algum trabalho fora. E eu levantava 4 horas da manhã, porque Deus queria agir de uma forma diferente também. Então, quando eu fazia quimioterapia, era mais mulheres, né? Câncer de mama, tipos de câncer no corpo. E eu peguei um bloquinho e levava uma caneta na bolsa. E quando eu entrei naquela sala de quimioterapia, para fazer a quimioterapia, elas me olhavam, não era de uma pessoa que estava em tratamento. Meu semblante era de uma pessoa que estava ali, normal. E elas me olhavam tudo com lenço, elas estavam com lenço na cabeça. E eu falava assim, oi, tudo bem? Com a medicação e recessão. Eu falei assim, eu posso perguntar qual o câncer que a senhora teve? Eu já jogava essa. Ela falou assim, não, minha filha, eu tenho. Eu falei, não, a senhora só está aqui em tratamento. A senhora fala comigo, repita comigo. Então ela falava assim, eu não tenho mais esse câncer. Eu não tenho mais esse câncer. Então eu pegava o nome delas, colocava num caderno de oração, orava para aquelas vidas. Né? E o Senhor foi fazendo de uma forma linda, totalmente linda. E quando eu entrei no quarto, quase terminando já, eu desenvolvi o herpes zoster, que é um cobreiro, mesmo cobreiro da catapora. Quem já teve catapora, né? Quando criança eu já tive catapora. Então, como aqui me muito, e eu comecei a usar. Travou um pouquinho. Peraí, gente. Uma das medicações daqui. Voltou. Me dava muita coceira, muita. Então, eu só dormia com o prednisolona, que é o corticoide. Esse corticoide junto abaixou a minha imunidade. Travou. Baixou a minha imunidade. Peraí, congelou a imagem agora para mim. Então, travou? Ah, agora voltou. Amém. Pode. Dá para ouvir? Meu Deus. Voltou. Isso não está na pauta, hein? Voltou? No 4º mês, faltava 2 meses para me acabar, eu desenvolvi o herpes zoster. Na verdade, é um vírus, né, que ele fica alojado, que é o mesmo vírus da catapora. Voltou? Nossa. Então, no 4º mês, quando eu estava quase para terminar a quimioterapia, a minha imunidade baixou muito, porque uma das medicações me causava muita coceira. Tanta dosagem e tudo mais. Como a medicação já baixava muito a imunidade, o processo da quimioterapia, aflorou esse vírus do herpes zoster. Então, a minha quimioterapia teve que dar uma parada, eu precisei ficar internada novamente, né? Um momento, eu acredito que foi o momento mais difícil para mim, porque aí eu senti dor, aí Nossa. eu senti coisa, minha pele ficou em carne viva, né? Porque esse cobreiro, Nossa. tem muitas pessoas que não sabem, é o mesmo vírus, só que ele fica alojado, né? Ele fica alojado no corpo. E ele volta, vamos supor, uma pessoa bem idosa ou um luto, um estresse muito grande. Então, como eu estava no processo de tratamento... A gente vai colocar aqui no story, tá? Todas as fotos aqui. Rodrigo falou que já botou até. As fotos estão no story. Não precisa sair da live agora. Depois vocês vejam as fotos no story. Por favor.
Ah, e ó, pode seguir também a Érica aqui, tá? É uma ferramenta Gente, de bênção. sigam aqui o Delas Podcast. Todo mês a gente tem uma live diferente aqui, com um assunto diferente, e a gente sempre. Nosso objetivo aqui é edificar vidas, né? Através do que o Senhor fez, do que fez na vida da Fernanda, do que fez na minha vida e da vida de todos nós aqui. Aleluia. Vamos lá. Aí, foi um momento pior para mim, assim, porque eu senti dor, né? E foi na minha pele, foi no nervo. Então, em 3 dias, eu gritava dentro de casa, porque a dor era na parte da frente e atrás. Porque eu vou só explicar, porque às vezes as pessoas, né, não entendem. Essa dor, o cobreiro, ele só dá em um lado do corpo, ou direito ou esquerdo. Então, no meu caso, ele deu nas costas, né? Então, na frente, a mesma dor que dava nas costas, eu sentia na mesma posição na minha parte da frente. E dava umas bolhas pequenininhas, como se fosse bolha d'água, bem pequenininha. E coceira demais. E essas bolhas estavam acontecendo em casa. Então, de sexta até domingo, as bolhas já tinham aumentado e dava aguinha, né? Tinha dado bolha d'água. E o médico resolveu me internar para ver o que estava acontecendo, e fizeram o exame, perguntaram se eu tive catapora, e se isso, aquilo, aí viram que era o herpes zoster. Esse momento foi o mais dolorido, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, tem muitas pessoas que vai ter esse vírus, infelizmente, não sabem, né? Então, começaram a entrar com medicação na veia, parei a quimioterapia, mas o Senhor garantiu a vitória mais uma vez. Eu fiquei 15 dias internada. A ferida começou a secar. O médico falou que eu já estava pronta para ter alta. Voltei para minha casa de novo. Voltamos a fazer a quimioterapia. O médico falou que eu estava indo bem e bateu uma tomografia. O médico falou que o X-Reg ia me dar essa tomografia no valor de R$2.000. E eu não tive como pagar. E o Senhor falou comigo assim: filha, quanto mais difícil na tua vida. E botamos o meu nome no X-Reg. O X-Reg não. O meu tio falou assim: Fernanda, quando nós pagarmos, o X-Reg vai te ligar. Porque é complicado falar, né? E quando nós conseguimos uma tomografia aqui no Rio, uma amiga minha, de 5 mil, de tanto, caiu no orçamento do meu esposo, conseguimos fazer a tomografia para levar para o médico, para acompanhar. Tomografia, tudo ok. E o médico falou assim: Fernanda, teu tratamento está excelente, só que para que eu venha te dar uma alta liberal, eu preciso de um exame. Ele deve estar mais ou menos em R$5.000. Eu não posso te ajudar muito, porque você faz parte de outro município. O exame de imagem ele gera dinheiro. Se você E ele falou assim: ó, você me traz esse exame e que eu quero te dar um abraço e dizer tchau para você. Eu falei assim: doutor, tá ótimo, eu vou fazer o que eu puder. E o que eu não puder. E eu cheguei em casa, o meu esposo sentou no sofá, o meu médico profetizou e ele não sabe que eu vou levar esse importa o valor. Ele vai me dar um abraço e dizer tchau. Da mesma forma que ele falou comigo. E quando eu comecei a pesquisar o valor desse exame, ele era R$5.000. Uma amiga minha na clínica, onde de 5 mil caiu para 2.600, mais ou menos, e mesmo pagando a tomografia, entrou no orçamento da Que minha era família. cintilografia, né? Cintilografia que você tinha que fazer, né? O exame PET, né? Ele vê o esqueleto todo. O PET scan. Isso aí, PET scan. Esse PET scan, esse famoso PET scan. E eu sempre pedi, eu falei: doutor, passa aquele exame para mim. Ele falou: calma, Fernanda, calma. E ele passou o exame para mim. E eu falei para o meu esposo em casa: o médico profetizou para mim, ele não sabe. Sendo que na consulta, eu perguntei para ele: doutor, o senhor crê em algo? Onde está firmada a fé do senhor? Me fala um pouquinho. Como ele sempre estava me vendo nas consultas, então eu já peguei uma certa intimidade. E como eu falo muito, né? Pode ver que eu falo muito. Eu perguntei qual era a religião dele. Ele falou assim: Fernanda. Ele falou assim: Fernanda, eu sou judeu. E quando ele falou que ele era judeu, o Senhor falou comigo assim: filha, ele é um povo que me rejeitou. E você, que é gentil, eu adotei, eu abracei. Então a gente pode ver que, cara, esse Deus, ele é sobrenatural.
sobrenatural. Cheguei em casa, Perfeito. usar a clínica para fazer o exame, em jejum e tudo mais, o procedimento correto. E eu fiz o exame, é um exame bem grande, né? A imagem dele, e eu falei assim, Senhor, não vou abrir nada da tua palavra. Foi uma parte mais desafiadora. Eu acredito que foi uma parte... Eu nunca usei essa palavra, mas agora eu vou usar. Desafiadora. Eu acho que eu dei trabalho e foi para o anjo, né? Quanto mais eu desafiava, mais o Senhor... Com certeza. Quanto mais... Assim, é como se o Senhor falasse assim, filha, tu acha que poderão reviver esses ossos? E Ezequiel falava, Senhor, tu o sabes. Então profetiza, Ezequiel. É uma coisa linda. Olha só, você que está vendo essa live, se tu não profetizar a partir de hoje, eu não sei o que vai acontecer na tua vida. Eu não sei. E ali eu falei, Senhor... É verdade. Né? Eu não vou abrir o exame. Eu voltei para minha casa, coloquei o exame no armário e eu falei para meu esposo assim, vai chegar o último dia? E eu comecei a decorar o carro do meu pastor autorizou, que é uma bênção, um anjo da igreja. Decorei o carro do meu pastor, chegou o último de quimioterapia, para honra e glória do Senhor. Foi uma coisa linda, porque as pessoas na rodovia, cada esquina vibrava a minha felicidade, né? Porque pessoas parentesco passavam por isso, então elas estavam do outro lado comigo, né? E foi uma coisa linda, um dia verdadeiramente sobrenatural. E eu falei, Vitor, agora vamos, em nome do meu esposo, eu falei, Vitor, agora vamos organizar aquele culto. Vamos organizar o culto. Sem condições nenhuma, o Senhor começou a agir, entrar com... E o exame não estava aberto ainda, tu não sabia o resultado ainda. O exame estava dele. O exame estava lá. Eu esqueci do exame, eu botei no armário para justamente não ver mais, né? Não ver mais. E foi uma coisa sobrenatural. E eu botei o exame lá e começamos a organizar o culto Ação de Graça. A minha sogra foi um personagem muito que me ajudou muito. Meus irmãos em Cristo, minha família começou a fazer do jeitinho que eu queria, sabe? A cor, o tamanho do bolo e tudo mais. E, na verdade, o culto teve, porque lá no começo da história eu falei, Senhor, quando eu vou te oferecer um culto Ação de Graça? Quando vai chegar o meu dia? E chegou o dia, né? Tava uma coisa linda assim. Se você quiser, depois eu te envio a foto, não sei se eu enviei. Sabe, uma coisa linda, a igreja ficou lotada para ver aquilo, o sobrenatural de Deus. Só que eu precisava ligar para uma pessoa que foi um item essencial, que deu o endereço do hospital de transferência, deu o nome, né, do hospital, deu os dados, pegou meus dados, ligou para o meu irmão, entrou em contato. E eu falei assim, Marcelo, que é o nome do meu irmão, me dá o número daquela senhora, porque eu quero ela no meu culto Ação de Graça, não importa onde ela mora, paga o táxi, a gente ajuda, paga Uber, eu quero conhecer ela, eu quero abraçar ela, eu quero... Ela gosta de confundir o inimigo. Sim, Deus é terrível, esse Deus, ele é brabo. Eu quero dar um abraço nela. Ela não pode faltar no meu culto. E o meu irmão me deu o telefone e falou assim, Fernanda, aqui está o contato dela, você liga para ela. E um dia eu liguei para ela, logo para ela, vou ver na minha lista, porque eu não posso esquecer de ninguém, não queria que ninguém faltasse no dia, né? Até para não dar a entender uma questão de ingratidão. Eu tinha uma preocupação. E quando eu liguei para ela, eu falei assim, bom dia, a senhora é a dona Suzane, eu sou a Fernanda, que a senhora foi um canal de bênção na minha vida, a senhora conseguiu uma transferência, falou com meu irmão. Ela falou assim, minha filha, não sou eu, não. E eu, desculpa, acho que eu liguei enganado. E eu falei para o meu irmão assim, falei assim, olha, você me deu o número errado. Ele falou assim, Fernanda, eu não dei o número errado, liga para lá de novo. Às vezes aconteceu de cair no número de alguém. E eu falei assim, tá bom. E eu liguei novamente, eu falei assim, bom dia. Eu falei assim, bom dia, Suzane. E ela falou assim, filha, você acabou de ligar para mim. E eu fiquei muda no telefone. E o Senhor falou comigo assim, filha, não era ela, era
eu, filha. Você Meu não precisa, Deus. porque eu já vou estar lá. Aleluia. Eu sou o mesmo Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Aleluia. Você precisar trazer as promessas para o meu filho Abraão, eu vim em teofania. Da mesma forma que eu te disse que você precisava viver minha palavra. Mais uma vez, apresento para você. Não é ela. O Senhor se apresentou em teofania, naquele hospital onde meu irmão estava, preocupado comigo, clamando por uma transferência. O Senhor estava ali. Então, assim, um momento difícil que você estiver passando, fica aos pés dele. Você pode reparar que você ora em posição de prostrado. Você agacha, coloca o joelho e faz assim. Você em posição de prostrado, orando. Não tem como o diabo te derrubar. O soldado do Senhor, em posição, em oração, não tem como o diabo derrubar. Ele pode até se apresentar, mas ele só vai tentar tirar a tua fé, te colocar desânimo. E eu dei o culto ação de graça e eu lembrei. Eu falei, Senhor, o Senhor está aqui. Foi uma coisa linda. Glória a Deus. Linda. Para honra e glória a Deus. Eu dei aquele culto ação de graça. E foi uma coisa sobrenatural, uma sensação de emoções, uma felicidade em abundância, assim, transbordou. Meus irmãos em Cristo feliz. Essa é a fé, né? A pessoa comemorando. Comemorando. E é fé, gente, é só fé. Comemorando uma coisa que nem abriu o exame. É só pela fé, gente. Ai, meu Deus. É só pela fé. É coisa linda. E eu falei assim, Senhor, o Senhor está aqui. Uma vez eu lembro que eu falava em línguas na enfermaria. Eu só faltava ver ele ali. E Aleluia. Voltei, passou a ação de graça, vim para casa. E eu lembro que o dia de levar o exame chegou, era em fevereiro. E eu falei assim, Vitor, vamos levantar que chegou o dia. Botei minha roupa, eu botei uma blusa branca. Representava a presença do Senhor. Eu falei, Senhor, você vai comigo até na roupa. Cheguei lá, o médico era em época de Covid ainda, o médico falou assim, Fernanda, senta aqui, bom dia, tudo bem? Eu falei, tudo bem, doutor, como o senhor tá? já comecei a dar uma ousada de novo, como o senhor tá? Ele falou assim, vamos abrir esse exame. Eu falei assim, Vitor, meu esposo estava sentado numa poltrona na minha frente, né, lá no consultório. Eu falei assim, Vitor, pega na opção da câmera. E ele falou assim, Fernanda, fica quieta. Tá no consultório. O médico falou assim, não, deixa ela falar. Ele debochando de mim. Eu falei, não, bota na opção da câmera. Eu vim buscar aquele abraço que o doutor falou que ia me dar. E hoje é o dia. Ele falou assim, vamos ler esse exame, Fernanda. Ele pegou o exame, tirou da embalagem, né? Abriu o papel, foi lendo a parte escrita já, ele foi fazendo assim com a cabeça. E o meu esposo já estava de pé com o telefone na mão. E ele leu a parte escrita, depois foi para a parte de imagem. E ele fazendo assim com a cabeça, de frente para mim, um homem grande, sabe? Que me ofereceu um amor sobrenatural também. E eu falei para ele assim, doutor, não só balança a cabeça, mas eu preciso ouvir uma palavra do senhor. Ele falou assim, Fernanda, impressionante porque eu não vou passar nem radioterapia para você fazer. Tá zerado o exame. Eu não preciso passar uma radioterapia. Seria inválido aqui. Você realmente está curada, Fernanda. Chegou aqui morrendo, morta de um outro município. Eu falei, doutor, o amor lhe cura. E abaixo de Deus, o Senhor me ofereceu um amor. Eu oro pela vida dele até hoje. E eu falei para meu esposo assim, Vitor, levanta, porque eu vim buscar aquele abraço que o Senhor falou que ia me dar. E aquele tchau. E literalmente nunca mais eu vi ele naquele hospital. Eu levantei, aquele homem levantou, ele bateu assim, fez a posição, né? Bateu assim na minha mão.
eu falei assim, doutor, o amor, ele cura. E meu esposo bateu uma foto linda que eu tenho até hoje. Oro pela vida dele, ele é um médico de uma ciência, uma inteligência Vamos enorme. postar, gente, no story a foto da Fernanda com o médico. Uma pessoa incrível, sem me conhecer. Não é só o lado da saúde, mas um amor, sabe? Ele destrava tudo, ele quebra protocolo. E Deus enviou aquele homem para me ajudar, para ser um canal de bênção na minha vida. Toda aquela equipe daquele hospital, tudo. Glória a Deus. E tá lá a foto. Eu fiz o culto de ação de graça, sem abrir o exame. Eu me lancei e ganhei muitas almas para o Senhor. A palavra Glória do a Senhor Deus. fala aqui lá em Atos, quando... eu até abri aqui, ó, em Atos, onde a cura de um coxo, e no versículo 6, rapidamente, ele disse Pedro, não tenho prata e nem ouro. Atos capítulo 3, versículo 6. Ele disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia. Levanta e anda. Quantos estavam esperando a queda daquele homem, a morte daquele homem? Quantos estavam tanto na frente daquele homem? Mas para o Senhor, quanto mais difícil é, mais a glória dele vai aparecer. E nós que estamos aqui precisamos Deus é com a gente. Então, Amém. onde você botar Amém. pé, Amém. tá em posição de mãos, Deus vai no cenário. Ele quer fazer. Aleluia. Para que ele faça, nós temos que falar, Senhor, haja. Porque com o haja do Senhor, ele faz tudo. Aleluia. Ele cura, Amém. salva, ele trata, ele liberta. É desse Deus que eu estou falando aqui com a Érica, com toda a sua equipe. É desse Deus que eu estou proclamando aqui com cada um que está na live. É desse Deus que eu sei que essa sexta-feira, não só para mim, está se tornando uma sexta-feira diferente. Esse Deus que foi o quarto homem da fornalha e é ainda. Esse Deus que fechou cova, que fez leão jejuar. Amém, Senhor. Aleluia. E se você for lá no túmulo, ele não está lá. Ele está lá em cima. Então, assim, que nós venhamos glorificar dele, glorificar o nome dele, causa dele. Amém. E vai haver momentos difíceis, mas em todos os momentos ele vai estar conosco. Em todos os momentos. Aleluia. Aleluia. Como você falou para mim, né, Fernanda, que você passou por tudo isso, né? Porque hoje você dá esse testemunho em muitos lugares, em muitas igrejas, né? Onde chamam você. Porque você falou para mim, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, que de fato é, né? Que é o fato do diabo hoje estar brincando com a nossa cabeça, né? E muitas vezes as pessoas se deixam desacreditar, né? Em tudo aquilo que elas proclamam, né? Tudo aquilo que elas abrem a boca para falar, né? Ah, eu tô lá na igreja domingo, eu levanto a minha mão, eu dou glória a Deus, sabe? Eu canto louvor, mas quando eu me deparo numa situação difícil, né? Seja ela de enfermidade, seja ela da parte financeira, né? Seja ela em que momento for, o diabo, eu deixo, né, o diabo trabalhar na minha cabeça, né? E você falou sobre isso, né? Que muitas pessoas hoje que estão com câncer, né, que passam por seja lá qual for a enfermidade, o diabo hoje trabalha na mente das pessoas e muitas vezes as pessoas se deixam abater pela enfermidade e se enfraquecem na fé, né? Eu acho que Deus levantou e Ele tem levantado pessoas, né, em todos os lugares, assim, né, que estão aí para exaltar realmente o nome dele, para erguer o nome dele em todos os lugares e para justamente sacudir o inferno, né? Se eu posso falar aí um nome para você, eu acho que você é uma serva que com certeza o Senhor tem muito orgulho de dizer, Fernanda, minha filha, minha serva, porque a gente louvar a Deus e agradecer o Senhor, permanecer durante uma enfermidade é muito difícil, sabe? É muito difícil. Como eu te falei, eu não passei por isso, mas eu tive uma pessoa próxima que passou, né? E é muito difícil. Mas o Senhor tem levantado pessoas assim, como a Fernanda, né? Como uma outra amiga que entrou aqui na live, que tem sido um exemplo de fortaleza para mim, que ela está passando por uma enfermidade, está com câncer, mas em nome de Jesus nós cremos na cura dela.
né? E eu creio que ela vai ser a próxima que vai estar dando o testemunho dela Aleluia. aqui, né? Eu tenho certeza Sim. disso. Fernanda, para a gente finalizar, eu queria que você levantasse um clamor mesmo, né? Que você orasse pelas pessoas, não só as pessoas que estão agora conosco, mas as pessoas que vão assistir essa live depois, porque vai ficar aqui gravada aqui no Instagram. Então as pessoas podem assistir depois. Então eu queria que você levantasse realmente um clamor aí para que o Senhor usasse a sua vida assim como usou no hospital durante o período que você estava enfermo e que Deus usasse a sua vida para curasse, que você fosse um instrumento de cura aqui na vida das pessoas que estão passando por algum problema ou enfermidade. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos orar. Amém. Amém. Senhor Deus Pai, Pai querido, Deus lindo, Deus perfeito, Deus que é imensurável, esse Deus que foi glorificado em mais uma live, esse Deus que se faz presente a todo tempo, que cuida do nosso sono, que cuida e garante o nosso levantar. Senhor, são nossas falhas e nos colocamos em posição de soldado, Senhor, e dizer que te amamos, dizer que, Senhor, estamos aguardando ansiosa a volta, mas antes disso, o Senhor tem promessa, o Senhor tem propósito e tem vidas aqui, Senhor, sendo impactadas pela tua presença. Senhor, que a nossa semana, nosso final de semana venha a ser impactado através, Senhor, dos teus sinais. Senhor, nada paga, Senhor. Borracha nenhuma tira as suas promessas, borracha nenhuma paga. O que o Senhor falou, o que o Senhor assinou, Senhor, que o Senhor venha nesse momento, a fé, que o Senhor venha animar muitas vidas, que o Senhor venha quebrar protocolos, que o Senhor venha cessar ventos, que o Senhor venha tranquilizar, acalmar tempestade, que o Senhor venha cessar, Senhor, que o Senhor venha florescer desertos, que o Senhor venha trazer vidas a vales de ossos secos. Pai, proclamamos a grandeza que Tu és. Ficamos felizes, ó Pai, de falar, mesmo diante de lágrimas, mas lágrimas de prazer, de alegria, de satisfação de proclamarmos quem Tu és. Senhor Deus amado, não é o movimento que vai gerar a palavra, mas é a Tua palavra que vai estar gerando movimento em nossas vidas. Portanto, eu profetizo cura, libertação. Eu profetizo a tua presença ainda mais, Senhor. Eu profetizo a tua essência em muitas vidas, para afirmar ainda mais a caminhada no teu Cristo, o verdadeiro evangelho que salva, que limpa, que trata, que cura e que traz para si ainda mais. Que venhamos lembrar, Senhor, que Tu és o nosso amigo fiel e advogado de sucesso, juntamente com todos que estão aqui nessa live, para a honra e glória do Teu santo nome. Te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Ai, gente. Aleluia. Travou, mas foi. Não, aqui para mim saiu para a glória de Deus, bem. Gente, estamos aqui. Oi? Não, amor, depois ela posta a foto. Amém, gente. Acho que a gente hoje passou, né, para a glória de Deus, mais uma vez, tudo aquilo que a gente queria passar, né? Se você hoje está passando aí um momento de enfermidade, uma dificuldade, que você permaneça aí na presença do Senhor, assim como foi com a Fernanda, né? Que os ventos, que as tempestades, né, que abalam a nossa vida, porque a Bíblia fala que nós teríamos aflições nesse mundo. E as tempestades, certamente, elas virão, né? Mas se a gente permanecer fiel ao Senhor, crendo, tendo fé, Ele vai operar milagres. Assim como a gente tem falado todos esses dias, a gente tem mostrado aqui no Delas um milagre diferente que Jesus operou e Ele continua operando, né? Continua curando, salvando, libertando. O Senhor não mudou. Ele continua manifestando seus milagres por aí, né? Eu creio que, com certeza, muitas vidas vão ser edificadas e foram edificadas com esse testemunho. Fernanda, muito obrigada, né? Foi enriquecedor, mais uma vez. Peraí que falhou. Eu quero repete sobre a tua vida. Aí. Eu quero Amém. profetizar sobre
Conseguiu ouvir? Não, repete porque falhou. O diabo não quer que eu ouça, mas eu vou ouvir em nome de Jesus. Olha, diabo, sai pra lá. Eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre o teu lar, teu ministério. Conseguiu ouvir? Amém. Conseguiu? Deixa eu fazer Amém. por você então, tá? Amém. O Senhor falou assim, filha, faz uma oração por ela. Eu vou orar assim ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma oração, Senhor, não invalidando a outra oração dos teus filhos, da tua filha. Senhor, Deus amado, eu não conheço o íntimo da Érica, mas, Senhor Deus amado, Pai querido, a rede social dela é um canal para proclamar a tua palavra. Senhor, seja com ela, onde ela botar a planta do seu... Senhor, aviva, encanta, Senhor, ainda mais a vida da Érica, o teu interior, que venha ser cheio da tua presença, no teu lar, Amém. família, no teu esposo, no teu casamento, que a aliança venha ser mais firmada, que a tua presença venha uni-los cada vez mais. Senhor, se tiver alguma pedra impedindo vitórias da tua filha, que a partir de hoje, a pedra, que o Senhor venha despedaçar, que o Senhor venha repreender toda pedra de tropeço, toda palavra de maldição, toda palavra que tua filha não vai alcançar, que tua filha não vai fazer, que nada vai aparecer, não. A tua glória vai aparecer na vida da tua filha, a tua glória vai aparecer, filha. A tua verdade, a tua presença será um sinal de positividade na vida da tua filha. Eu profetizo saúde em abundância, saúde mental, saúde física e saúde espiritual. Senhor, reveste a tua filha, tanto dos pés até o alto da cabeça, a vitória dela, mesmo sem conhecer o teu íntimo também, a minha vitória, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Recebo essa palavra. Amém. 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 Gente, fiquem com Deus. Amém. Em nome de Jesus, um ótimo final de semana. Sim. A live vai ficar gravada aqui. Mês que vem a gente tem outra live. Continuem aqui com a gente, porque a cada dia a gente vai falando de um tema diferente. E eu creio que através aqui desse Instagram, o Senhor vai alcançar muitas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Fernanda, obrigada mesmo. Fica com Deus. E com certeza a gente vai se falando aí. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Compartilhem essa live. Tchau.